Com o resgate bem sucedido da Bonnie nas águas de um mar distante, os Chapéus de Palha se separam mais uma vez e acabam encontrando pela primeira vez na história o Dr. Vegapunk. Agora, uma aura ameaçadora conhecida sonda a ilha de Egghead, tentando aplacar a cabeça do cientista enquanto os Mugiwaras tentam entender o contexto em que se meteram. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 1062 de One Piece. Sim, pessoal, dessa vez nós estamos aqui para comentar o capítulo de One Piece. Essa semana nós temos capítulo normal, então nós vamos comentar aqui para vocês com todos os detalhes, todos os pontos interessantes que esse capítulo está apresentando para nós. Então, se você está empolgado com esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a chegar à nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque tem muita coisa legal pra gente falar de One Piece por aqui ainda. Vamos lá, né? Começamos com Chocolate Town, completamente congelada, mostrando para nós que aquela capa em Chocolate Town pode ser apenas uma pessoa, né? Ao invés de ser duas, na qual a gente estava teorizando, e eu acho que o Oda fez de propósito, é ou pode ser apenas uma pessoa. A Aokiji. A Aokiji pode ser essa pessoa, porque quando a gente volta para Chocolate Town, a cidade, na verdade a ilha inteira está congelada, né? Visto que o lugar era perfeito para o Aokiji congelar, ele deixou sua marca ao seu serviço, mostrando que pode estar trabalhando com o Barba Negra, ou que ele fez isso por conta própria, já que sua justiça quis sobrepujar aquele lugar que era uma das referências como um território da Big Mom. O mais interessante é que a German 66 e também o Caesar Claw estão indo para lá, estão indo diretamente ali para Chocolate Town e que um duelo contra a Aokiji deve começar em breve, né? Então vai ser interessante como esse contexto vai ser acumulado e como que isso vai ser elevado até mesmo ali para que a Germa e também o Caesar Claw consigam escapar. Agora, o que a Aokiji quer ali em Chocolate Town, né? Eu não sei se pode ter outra pessoa com poder avassalador de gelo a não ser o Aokiji em One Piece. Só consigo enxergar, né, visualizar um personagem como a Aokiji para fazer isso que foi visto nessa capa. Mas a gente tem esse contexto bem interessante para a gente poder discutir e conversar ainda mais sobre esse assunto. Vamos lá, definitivamente o capítulo começa com Franky empolgado perguntando se a garota é mesmo Vegapunk. E a garota retruca que a voz do Franky era alta e irritante, né? Ela fala realmente que a voz do Franky ela é algo ali muito marcante. Franky é fã do Vegapunk pra caramba e diz que passou 2 anos em seu laboratório de pesquisa em Karakuri. E que há tantas coisas que ele quer lhe mostrar, né? Tudo aquilo que ele acabou desenvolvendo ali durante esse tempo todo e agora ele quer passar, ele quer realmente conversar com o Vegapunk sobre os seus desenvolvimentos. O Soap também está empolgadaço, dizendo que o robô gigante é um sonho deles. E eles querem mostrar ali para o Luffy. Ele quer realmente mostrar para o Luffy para que o capitão veja. E o Sanji, é claro, está apaixonado, gritando como o Vegapunk é uma pessoa linda, é uma pessoa maravilhosa aos olhos ali do cozinheiro. É interessante porque todas as vezes ali, né, a amizade deles é algo tão interessante, porque todas as vezes que eles acabam visualizando algo, conhecendo algo novo, eles sempre pensam no que os seus companheiros querem realmente visualizar, né? O Soap pensa ali na reação do Luffy, né? O Frank também acaba pensando na mesma situação, o que acaba deixando os Mugiwaras ainda mais unidos e ainda mais interessantes. Mas no meio de toda essa bagunça, no meio de toda essa empolgação, a Robin, ela não é boba e nem nada. E ela já chega jogando água no chope dos meninos, dizendo para todos esperarem, porque nunca havia ouvido falar, nunca tinha ouvido nada sobre Vegapunk ser do gênero feminino, né? Tipo assim, a gente tá discutindo isso durante todas essas 2 semanas, sobre o Vegapunk
ser ali do gênero feminino ou não. E a Robin fala, opa, peraí, que história é essa? Sabe, que história é essa? Eu nunca ouvi falar sobre isso, então me dê mais explicações sobre isso que está acontecendo aqui na minha frente. Além de que, com o período de trabalho na qual ele tem, ou que é conhecido do personagem, a gente também entende ali de que a aparência que ele se apresentou ali para os Mugiwaras não bate, acaba não batendo, já que era uma jovem garota e o Vegapunk tem, ó, anos de história, né? Como a gente pôde discutir aqui nos capítulos passados, já que ele trabalhou com Caesar Claw, com Judith e também ali com Queen, que são 3 personagens extremamente mais velhos do que os próprios Mugiwaras. E ali ela começa a questionar as situações relacionadas ao Vegapunk e a garota então confirma as suspeitas da Robin, dizendo que ela não é o Vegapunk de verdade, mas que é o seu modelo Punk 02 chamado de Lilith. Ela então acaba gritando ali para os Mugiwaras sobre os seus interesses e pede para que os personagens joguem seus objetos de valor, para que consiga mais dinheiro para a pesquisa, coisa que deixa a Nami irritada, né? Falou sobre o dinheiro dos Mugiwaras, é claro que a Nami vai reagir. Nami pergunta sobre o que ela está falando e o que eles realmente querem estando no meio do mar, né? Como assim? Você vai me roubar para poder levar esse dinheiro para onde? Nós estamos no meio do mar e que nada daquilo estava fazendo sentido. A navegadora então pede para que Vegapunk salve eles, já que ele vai levar ali todo o dinheiro. Mas o Punk 02 se recusa, dizendo que o navio invadiu aquelas águas e que eles serão afogados por algumas criaturas do meio do mar, né? E que assim tudo irá acabar, né? O Punk 02 diz ali que vai roubar tudo dos Mugiwaras, as criaturas vão acabar ali com eles e eles vão ser afundados para o fundo do mar. Vários animais gigantes, alguns maiores até mesmo que o Shark Mecha, aparecem cercando o navio dos Mugiwaras. Vegapunk diz que esses monstros marinhos é o que vão afundar eles, enquanto Franky fica ainda mais animado. E o Soap passa a ficar com medo e Nami e Brook começam a gritar também de medo. Mas nenhum deles reagem para atacá-los, né? É bem interessante que eles encaram ali o Zoro só marca ali o seu rosto, né? Sua fisionomia perante ali os próprios monstros marinhos e eles nem reagem, né? Eles nem vão para cima ali do chapéu de palha. Então o Dendemushi acaba tocando, perguntando ali para a Lilith sobre o que ela estava fazendo e que ela não deveria saquear a riqueza dos outros, como tem feito, e é repreendida por ser uma cientista com esse tipo de pensamento. Ela se pergunta se é Shaka do outro lado da linha e pede para ele calar a boca, perguntando se seu orgulho científico pode aumentar o ganho deles, né? Tanto na forma salarial quanto também na conquista de patrocínios. Shaka diz que as pessoas na qual ela está em mãos são os chapéus de palhas e um deles acabou se tornando Yokon dias atrás. Isso deixa a Lilith ainda mais empolgada porque eles podem conter uma montanha de tesouros, o que faz Shaka questionar que Lilith está errada. Punk 02 então fica irritada dizendo que havia capturado eles de forma correta e que não tinha como eles escaparem. Mas Shaka revela que ela está sendo tola e que está subestimando eles, afirmando para que ela olhe para o espadachim que estava no navio. Shaka informa então que o espadachim no navio é o caçador de piratas Zoro, que recebeu a recompensa de 1,111 bilhão de BR. A pessoa no Dendemushi diz que apenas um milagre está mantendo Lilith viva a essa distância do chapéu de palha e que eles podem matá-la a qualquer momento. A mesma coisa então, da mesma forma, né, que o próprio Zoro é exaltado, a Nico Robin também é colocado como uma pessoa que pode matar a Lilith a qualquer momento, colocando a sua alcunha que ela carrega desde a infância, a criança demônio que está logo atrás do Zoro. Lilith então pergunta a Shaka sobre o que eles podem fazer com tantos monstros marinhos em volta deles, e ali ele responde que o forte sempre vê através do inimigo, antes que possa cortá-lo. Ele reforça que Lilith deve pensar com cuidado, e Lilith percebe que havia baixado a guarda. Nisso, Zoro, que estava quieto até agora,
olha atentamente para Vegapunk e diz que tem um pedido a fazer, perguntando se estava tudo bem. Nisso, vemos uma pessoa com um capacete parecido com o Professor Xavier, que ele usa ali nas histórias dos X-Men, e basicamente a gente já consegue chegar à conclusão de que se trata realmente do Shaka, com o nome de Punk 01. Ele diz para esquecer essa confusão e trazê-los até ele, dizendo que está interessado na tripulação do Chapéu de Palha. E aqui temos questões interessantes para discutir logo nesse começo, porque a gente vai se aprofundar com mais detalhes e com mais informações de pontos de vista colocados ali pelo Vegapunk. Uma garota que se parece com a Nami, tem o nome de Lilith e faz tudo por dinheiro. Onde será que a gente já viu isso, né? Cara, é a extrema cópia ali da Nami, né? Isso está caminhando cada vez mais para os contextos relacionados à explicação da origem da Nami e como o Dr. Vegapunk tem a genética da navegadora em suas mãos através dos seus antepassados, né? A gente está falando bastante sobre essa teoria recentemente da Nami ser uma das princesas em One Piece, por isso que ela é tão parecida ali com a Rebecca, com a Shira Hoshi, com a própria Vivi. Então a Nami tem essas aparências e o Dr. Vegapunk carregar realmente esse corpo, essa consciência da Lilith e parecer bastante com essas personagens faz todo sentido, faz realmente ter essa conexão com a personagem. Essa saga promete explicar ali e dar muitos detalhes para nós, desde a origem do Zoro, né? Alguns mais detalhes sobre a origem do Zoro. A gente já trouxe uma teoria aqui, se não me engano foi na segunda-feira. O pessoal achou meio viajada a teoria sobre o Vegapunk realmente ter originado ali o Zoro, o que parece ser algo até mesmo estranho, ele não ter reconhecido o Zoro logo de cara, mas ao mesmo tempo ele percebeu que as consciências têm consciência própria, mas ao mesmo tempo elas compartilham ali algumas ideias relacionadas ao Vegapunk central. A gente vai falar disso daqui a pouco. E da Nami realmente pode ter ligado essa origem ainda mais sobre essa personagem e a forma como as Akuma no Mis vão ser explicadas, ou pelo menos ter uma introdução da explicação da origem delas, né? Já que o One Piece é assim, né? Tudo é ali uma introdução das explicações para depois ter uma explicação final nesse contexto. Então já dá para esperar bastante explicações nessa saga e eu espero realmente que o Vegapunk consiga clarear alguns caminhos para nós. Vamos então para o Luffy e os demais, e nós observamos que o capitão pergunta ali para Bonnie por que ela está naquela ilha. Bonnie responde que quando era apenas uma criança, essa ilha era apenas um laboratório normal e que seu pai foi transformado em um ciborgue. E a gente consegue ver nesse contexto de que o pai dela é o Kuma, né? A gente já sabia, já tinha algumas teorias realmente nesse detalhe de que ela tinha alguma relação com o Kuma. E eu tinha falado para vocês aqui no capítulo 1060 que o urso que os Mugiwaras estavam sentados era a representação do Kuma, né? Eu já tinha comentado para vocês e acabou acontecendo, né? Eles estavam sentados ali em cima de um Kuma, né? Em cima de um urso. E a gente tem essa referência que logo no final do capítulo a Bonnie aparece. Então é claro que iria focar, trazer um pouco mais de explicações sobre o que aconteceu ali com Bartolomeu Kuma nos últimos capítulos. Lá em Reverie, então Bonnie acabou se transformando em sua avó para passar pela segurança ali dos encontros das nações. Então, Luffy, provavelmente achando que seria a mesma situação do Frank, né? Já que o Frank ficou realmente ali uma pessoa legal em se transformar em um próprio ciborgue, acaba ficando empolgado com a revelação, mas a Bonnie não está nada feliz, porque o Frank, ele se tornou um ciborgue, mas os seus sentimentos ainda permaneceram. No caso aqui do próprio Kuma, muitas coisas foram modificadas. Bonnie diz que ele perdeu sua humanidade e nem sabe quem ela é e se tornou apenas uma mera arma biológica, né? Por isso que é bem interessante ver ali a forma como ele consegue raciocinar, só que de uma forma extremamente fria, né? Ali da mesma forma, do mesmo jeito como o Dragon, ele pergunta as coisas para o Kuma e ele age como se fosse realmente um serviçal. Bonnie então revela que veio ao teu local para perguntar o porquê que o Vegapunk transformou o seu pai.
e dependendo da resposta ali do cientista, ela o mataria. Jimmy diz que isso não é uma história legal e Bonnie responde que não pode perdoar o Vegapunk por isso, enquanto eles escalam do subsolo para o topo por uma escada, algo ali de emergência. Luffy então diz que sente muito ali por Bog, mas a Bonnie fica irritada, corrigindo ele que seu nome era Jerry Bonnie, falando para ele definitivamente qual que era o seu nome. Chopper então fica aliviado que finalmente eles chegaram até o topo, enquanto Luffy fica procurando por algo para comer. Bonnie então se lembra que havia conhecido Sabo em Mary Jose, mas que ela não deveria se preocupar com isso agora, né? Tipo assim, é só o Sabo, né? É só apenas um revolucionário qualquer aí que não tem nenhuma ligação com o Luffy. Então, Luffy fica encantado com o lugar onde eles estão, porque existem muitos robôs gigantes e monstros para todos os lados com vários prédios e nele nós temos vários dizeres de Vegapunk. Jimmy se pergunta que lugar era esse, enquanto Luffy diz que quer dar uma volta ali nos monstros. E Luffy tenta usar um golpe para domar o monstro indo na direção dele. Mas o monstro que estava atirando raios pela boca acaba se concentrando no Luffy, abre ali a sua boca e se fecha, como se o capitão estivesse sendo engolido por ele. Bonnie e Chopper ficam assustados ao ver Luffy que foi comido vivo pelo monstro. Só que de alguma forma o capitão atravessou o monstro batendo em um dos pilares que estava atrás dele. Jimmy e os demais alcançam Luffy e o Tritão pergunta se o capitão estava bem e Luffy podia ter certeza que tinha sido comido ali pelo monstro. Mas aquilo aparentava ser apenas uma miragem, apenas uma projeção. Bonnie então aponta e grita que estava vendo sorvetes, biscoitos de fruta e muito creme, enquanto ela, Luffy e Chopper mergulham em direção à comida. Jimmy pede para que eles parem por achar que se trata de uma armadilha, mas já era tarde demais. Os três acabaram pulando. Só que, da mesma forma como o Luffy acabou se passando ali diretamente pelo monstro, os três passaram diretamente também pela comida. E assim eles tentam fazer de tudo para pegá-la. Eles tentam pegar, morder, puxar, mas não conseguem pegar a comida. E Chopper reclama que isso apenas está lhe deixando com mais fome. Luffy então pergunta por que eles estão passando por isso. Será que eles haviam morrido de repente por estar passando por uma sensação como essa? E Jimmy diz que não tem como seus corpos se tornarem fantasma. Então, ele chega à conclusão que os sorvetes e todas as comidas que estão na frente deles é apenas um holograma e que era a primeira vez que ele estava enxergando isso. Luffy solta fogos ali pelo seu corpo inteiro de raiva, quase assumindo a forma de Nika, dizendo que não pode perdoar quem fez isso com ele, né? E eu vi muita gente no Twitter comentando sobre essa aparência do Luffy se assemelhar bastante também com o Rocks de Shebeck, né? Eu acho meio curioso, acho meio complicado fazer essa comparação, porque o próprio governo mundial diz ali que a forma de Nika, a forma ali do despertar da Gomu Gomu no Mi, não acontece há mais de 800 anos. Então acreditar que o Shebeck pode ter alcançado ali essa situação, alcançar esse patamar, eu acho muito difícil, a não ser que o próprio Shebeck tivesse a utilização da Gomu Gomu no Mi de um jeito totalmente diferente, né? A não ser que tivesse ali essa ligação, porque cada um pode trabalhar com a Gomu Gomu no Mi de um jeito totalmente diferente e de um jeito novo, já que é uma fruta de borracha. Bonnie explica que isso é apenas um holograma e que é feito de luz, e que isso é algo inspirado de um livro de fantasia ilustrado. Mais uma vez, algo ligado ao livro de fantasia, da mesma forma como Nika parece ter saído de lá. Isso acaba deixando o Luffy ainda mais confuso. Ele apenas pega seu chapéu de palha e põe em sua cabeça, tentando acalmar os seus ânimos. Luffy chega à conclusão que pelo monstro ser de holograma, é por isso que ele passou direto. E Jimmy conclui que a mesma coisa deve ser ali ligado ao robô, porque um robô desse tamanho é algo impossível de se fazer. Mal sabe o Jimmy o tamanho do robô que está do lado de fora, juntamente ali com o Punk 02.
Chopper tenta apontar para algo, mas Bonnie diz que é melhor ele parar, porque tudo naquela ilha parece ser falso e Jimby dá razão ali para a supernova. Então um ser gigante aparece com uma aparência um pouco parecida com a Uta, mas dá para ver que seu cabelo tem uma tonalidade bem mais escura que a filha do Shanks, né? Então como a Uta ela é ruiva e a sua tonalidade acaba sendo cinza, provavelmente a tonalidade do cabelo dela pode ser até mesmo marrom ou preto, né? Sendo levada ali para essa costura relacionado a essa nova personagem. Então, podemos ver que se trata também de mais um punk do Vegapunk, mas ainda não podemos ver seu número. Ela afirma que esse é o país do sul, embora seja uma ilha de inverno. Ela também informa que pode controlar a temperatura livremente da Terra, mesmo que naquela ilha. Luffy, da melhor forma possível, se aproxima do Punk e diz que ela é apenas um holograma e acaba dando um socão ali nela. Só que o Luffy consegue acertar o soco na pessoa e recebe outro em troca bem na fuça, sendo xingado. O capitão então é mandado para longe com um soco, acertando uma máquina que começa a produzir algo desconhecido. A máquina então começa a produzir fast food com hambúrguer, batata frita e Vega Cola, deixando Chopper, Bonnie e Luffy encantados pela comida. Os três começam a apertar todos os botões da máquina, ficando vislumbrado que tudo sai dela é de verdade e passam a comer tudo que está na frente deles. A Punk então fica feliz que eles gostaram ali da máquina, em que enquanto estiver ingredientes, eles podem fazer mais de 500 refeições por minuto, né? O que realmente deixaria o Luffy e a Bonnie extremamente felizes. Eu também. Assim que ela diz isso, ela parte para cima do monstro e consegue acertá-lo também com um socão. Ela então informa que os engenheiros agora estão seguros e podem começar a produzir ainda mais as coisas. Então Punk informa que por mais que as pessoas possam controlar a temperatura do mundo inteiro daquela ilha, eles não podem fazer isso por falta de capital, né? Que o governo mundial não tem dinheiro suficiente para que eles possam realmente controlar a temperatura do mundo inteiro. Punk também informa que também pode detectar as atividades de todos os seres vivos daquela ilha, né? Ou seja, ela já sabe que os Mugiwaras estão espalhados por todo aquele local. Mas o que deixa a Bonnie espantada mesmo é o fato da Punk ter conseguido socar o monstro de holograma. E agradecendo a um dos engenheiros, a Punk explica que ela consegue fazer isso através das luvas de compressão de fótons. E que no momento em que uma pessoa toca um objeto, ele o reconhece como objeto ou coisa que existe. Isso deixa até mesmo o Luffy tão surpreso que faz ele parar de comer uma pizza. O que faz Vegapunk dizer que algo que existe ou não existe é apenas um conceito de que as pessoas decidem. Para ele, isso é algo muito antigo, né? Como ele está 500 anos na frente da história de One Piece, para ele algo que existe, que não existe, é apenas algo que se trata de uma miragem ou não, de um conceito realmente idealizado pelos seres humanos. Jimby, então, que está comendo um frangão, pergunta o que ela era e vemos finalmente que se trata do Punk 06, chamado de Atlas, que representa ali a violência. Bonnie sabe que ele está mentindo enquanto Luffy e Chopper ficam assustados com a revelação. E o capitão então se lembra que Kobe já havia dito esse nome para ele em Water 7. Né? E a gente consegue perceber que as falas de personagens na qual o Luffy se importa, ele guarda na memória, né? Eu acho interessante porque, assim, do nada, o Luffy se lembrou da fala do Kobe ali em Water 7, né? Mas falas de outros personagens na qual ele não tá nem aí o Luffy apaga da memória dele. E isso acaba sendo algo interessante para mostrar realmente como a mente do Luffy funciona como uma de uma criança. Somos enviados então para o meio do mar para um navio da CP. Então vemos Rob Lucci, Kaku e Stussy sentados conversando. Kaku então pergunta sobre o que eles devem fazer e tenta alertar Lucci sobre as ações de Vegapunk. Então, Kaku explica para nós que Vegapunk se dividiu em outras 6 consciências que ele parece controlar à distância. Só que na explicação dos poderes,
parece ter um erro do Oda ou da CP0. A gente vai explicar aqui para vocês entenderem bastante esse conceito sobre esse erro, né? Que talvez seja corrigido mais para frente ou até ali na segunda-feira com o lançamento na Manga Plus já deve ser corrigido, né? No caso, né, pelo que é falado e como eles se comunicam por Dendemushi, dá para entender que as consciências não são compartilhadas da mesma forma como o Pen fazia, né? Eles têm consciência própria, cada um ali age com uma consciência do Vegapunk, né? Acaba tendo essa consciência compartilhada, mas eles acabam agindo por conta própria, né? Como se fosse realmente um mistério relacionado a esses 6 personagens que acabam dando ali algo sobre o Vegapunk de uma forma interessante. E aqui, né, como nós vimos anteriormente, o erro está citado de que o Punk 06 e seu nome é Atlas. Mas na ficha da CP0, Punk 06 é ambição, que se chama York, que a violência é ali o Punk 05, que é o Atlas. Isso deixou algo confuso, mas deve ser corrigido no Manga Plus e assim sucessivamente no volume ou coisa do tipo, né? Então mais pra frente a gente vai saber aonde que tá errado, né? Se é no relatório da CP0 ou se é na roupa ali da própria Atlas que está realmente ali de uma forma equivocada. Temos então ali a sabedoria em Punk 04 e seu nome é Pitágoras. Temos também emoção em Punk 03 e seu nome é Edson. Nós já temos ali os conhecidos, né, que é o mal, que é ali o Punk 02, e justiça, que é Punk 01, o Shaka, terminando assim a explicação sobre eles. Lute, então, diz ali que a missão deles é trazer de volta o pirralho misterioso que está com eles e acabar com todos os caminhos do Vegapunk. Kaku então pede para Lute tomar cuidado com as movimentações, porque o laboratório está repleto de coisas de valor na qual eles não querem destruir. Então nós vemos que o pirralho misterioso se trata do Kuma Serafim. Ele não está na forma pequena como foi desenhada pelo Oda em um SBS, mas deve ser porque Kuma foi que passou mais tempo tendo seus aprimoramentos com o Vegapunk. Lute então questiona Kaku sobre a eliminação do homem mais útil do mundo, e se isso está ligado ao incidente de Lulutia, que foi ocasionado naquele dia. Stussy diz que não vai entrar nesse mérito, porque se ela falar qualquer coisa, Lute conseguirá deduzir as coisas facilmente. Os três estão em uma saia justa e Kaku apenas pede para que Lute não envolva eles em suas investigações. O editor, então, só consegue dizer que em silêncio e de uma forma impiedosa, eles estão se movendo. E assim o capítulo termina com a informação que teremos capítulo na semana que vem. Caraca, muita coisa, muito detalhe, muito ponto pra gente poder discutir essas coisas realmente sobre a versão oficial ali ligado ali sobre o conceito do Vegapunk. Vai ser importante para a gente poder saber aonde que está cada posição, aonde está cada detalhe, para a gente poder marcar de uma vez por todas esse destino do One Piece e também sobre esse novo encontro da CP com os Mugiwaras.